E aí, pessoal do sexto, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Como eu estava comentando, nós estamos já concluindo o livro, né? E começando a olhar o livro, se você pegar o livro lá na página, dá uma olhadinha na página 278, eles falam de unidades de comprimento. Então nós falamos de polegada, cúbico, palmo, pés. Entramos na unidade padrão, que daí são os metros, decímetros, centímetros, milímetros. Os múltiplos, que é o decâmetro, o hectômetro e quilômetro. Avançando um pouquinho, nós começamos a estudar lá na página 303, unidades de área. Nós percebemos que existem regiões que não dá para a gente medir com apenas comprimento, mas você tem uma área representando ela. Até que na página 304 tem o mapa do Brasil, eles colocam a área da Amazônia. A gente estuda, né, o metro quadrado, decímetro quadrado, milímetro quadrado, centímetro quadrado. Estudamos as unidades agrárias também, que é o ARE, o hectare e o alquer. Avançando um pouquinho mais, na página 319, começamos a unidade de volume. E não misturem, né, volume com capacidade. O volume são os metros cúbicos, decímetros cúbicos, centímetros cúbicos e assim para frente. Unidade de capacidade já são litros, decilitros, centilitros, mililitros, tá? E lembrando que 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico. Já vai valer 1 litro, tá? Quando for fazer a conversão de um para o outro, em 1 metro cúbico, lógico, 1000 litros. Certo, pessoal? Agora, nós vamos ver, antes da unidade de massa, que é o último capítulo, estaremos vendo as unidades que são usadas na informática. Essa é um tipo de unidade recente no dia a dia, né? Ah, professor, como recente? Sempre teve celular, sempre teve pendrive, sempre teve computador? Sim, sempre. Mas a partir de alguns poucos tempos para cá, as pessoas começaram a se importar com o tamanho de algo ou quanto que cabe. Por causa que antes você tinha um pendrive. Aí o vendedor não falava quanto que vinha nesse pendrive, né? Ele falava, ó, dá para pôr 50 músicas, dá para pôr 100 músicas. Uau, quantas músicas, né? Mas hoje já é importante, porque você pode baixar um filme com 1 GB ou um filme com 5 GB. Então, se seu pendrive tem 4 GB, se você baixar o de 5 GB já não cabe. Então aí começou a fazer essas análises de medidas de informática, tá? Então vamos lá. O primeiro slide é quais são as unidades de medida utilizadas na informática. Depois, medidas de armazenamento de informações. À primeira vista, poderá parecer que essa pergunta não está diretamente relacionada à matemática. É uma unidade de informática com matemática? Mas nada mais falso. A matemática está na base do desenvolvimento da informática. Então, gente, sempre que você pegar seu celular, seu tablet, seu videogame, ligar sua televisão, tudo é matemática. Então, antes de se tornar, entre aspas, um robô ou algum eletrodoméstico ou algo do tipo, foram feitos muitos cálculos matemáticos. Os computadores usam um código binário para armazenar informações, sendo que a mais pequena unidade informática é o bit, que corresponde ao estado de 0 e 1. Então, um bit ele pode ser 01, 01, 01, 01. Por isso que é binário, bi, 2, tá? Sem querer entrar em grandes detalhes, o computador utiliza uma tabela com 256 símbolos diferentes para representar as letras do alfabeto.
os números, os sinais de pontuações e etc. Então, pessoal, imagina aí, o computador ele tem guardado dentro dele 256 símbolos para guardar, representar todos os caracteres que você precisar. Ah, precisa de um C cedilha? Tem. Precisa de uma letra árabe? Tem. Então, você encontra tudo. Letras gregas para as provas de matemática? Tem. Para formar esses 256 símbolos diferentes, são necessários apenas 8 bits. Uma vez que 2 elevado a 8 vai ser igual a 256. Aí você fala, nossa, quantos símbolos, que são apenas 8 bits. É extremamente pequeno. A partir daqui, surge uma das unidades mais conhecidas nos dias de hoje, o byte, que corresponde exatamente a 8 bits. Então, pessoal, um bit é uma coisa e um byte é outra, tá? O bit é a menor unidade. 8 bits formam um byte. Depois, à medida que as necessidades de informações foram requerendo cada vez mais espaço, foram surgindo os diversos múltiplos do byte. Então, não estava mais sendo suficiente eu falar quantos bytes tinha um determinado equipamento. Então, eu precisei criar novas unidades. Então, vamos lá. O bit é a unidade mínima de informações empregada no âmbito da informática. Então, bit é a nossa menor unidade. Ah, professor, tem algo menor que o bit? Na informática, não. O byte, que é representado pela letra B, equivale a 8 bits. E com 2 bits é possível salvar seus processos, né, ou processar uma letra. Então, quando você aperta uma tecla do teclado, você está usando um byte. O kilobyte, que é o KB, são 1024 bytes. Então, pessoal, é importante que vocês vão ver que para formar um kilobyte, diferente do que estamos acostumados, não são 1000 bytes, são 1024, tá? Porque se você for elevando 2 ao quadrado, 4, 2 ao cubo, 8, 2 à quarta, 16, 32 e assim por diante, você vai ver que não vai bater no 1000 certinho. Vai bater sempre no 1024, tá? A próxima unidade é o megabyte, que equivale a 1024 kilobytes. E aí, a unidade eu acho que é a mais popular. Diferente, pessoal, do volume, da capacidade, do comprimento, da unidade diária, que tem a unidade padrão, que é o metro, metro quadrado, metro cúbico e o litro. Na informática nós não temos essa unidade padrão, tá? Nós temos a unidade famosinha. Então, a unidade mais famosa é o gigabyte. Na maioria das vezes, sempre que as pessoas falam com você, ela fala em gigas. Sua sigla é o GB. É igual a 1024 megabytes. Trata-se da unidade de medida que usamos para determinar a capacidade do armazenamento de um dispositivo USB, que seria um pendrive. Temos também já o terabyte. O terabyte é composto de 1024 gigabytes. Muitas vezes essa medida determina a capacidade do armazenamento de um disco rígido. Disco rígido, pessoal, é a memória, por exemplo, de um computador, a memória de um videogame, quando você precisa de uma capacidade bem grande. Quem joga ou Xbox ou PlayStation vê que os jogos hoje têm uma quantidade absurda de informações. Então, para você conseguir armazenar vários jogos, você já invade aí o terabyte. Depois nós vamos ter o petabyte, o hexabyte,
o zettabyte e o yottabyte. Certo, pessoal? Na próxima aula estarei falando um pouquinho mais sobre essas unidades e ilustrando para vocês, né, o quanto que é necessário. Porque um exemplo, se eu falo para vocês 1 litro, vocês têm uma noção do que é 1 litro. Se eu falo para vocês 3, 4 metros, vocês têm uma noção. E agora se eu falo 2 terabytes, quanto de coisa eu posso por dentro? E é isso que a gente vai estar vendo na próxima aula, tá bom? Até mais, pessoal. Até lá!